Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Christian Pedroso, eu sou o CTPO da Gedanken e estou aqui para gravar na Mesa com Gigantes e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e que tem mudado bastante o paradigma do desenvolvimento de software, que é inteligência artificial. E hoje eu estou aqui com um dos grandes gigantes, para mim também, meu grande amigo Joca. Joca, se você pudesse apresentar também, vamos falar um pouquinho aí sobre o que está mudando no paradigma do desenvolvimento. Bora lá, pessoal. Vou olhar para a câmera aqui. Estou me acostumando com as câmeras. Eu sou o Joca e eu trabalho com liderança em tecnologia há um pouco mais de 20 anos. Sou CTPO também, hoje, do Familhão. Tá? Já trabalhei junto com o Cris, é uma oportunidade incrível. A gente trabalhou junto no Delivery Center. Tive a oportunidade de formar muita gente boa nesse mercado, atuando com o IA desde a época das redes neurais ali, desde 2014, 2013. Quando ninguém chamava de IA, né, Joca? Essa é a verdade. IA, né? Tem muita coisa legal, muita história boa para a gente contar aqui. Muito bem. E aí, Joca, tem uma coisa que a gente fala a respeito de IA, mas a gente olha, até como a gente falou aqui, né? Puxa, tem coisa que a gente dizia que era simplesmente modelos lógicos, redes neurais lá atrás, e na verdade é todo o berço da IA que a gente está vivendo até hoje. Mas nos últimos 2 anos a gente teve um acréscimo muito grande na velocidade e quanto isso se popularizou. E aí eu queria entender de você um pouquinho assim, o que você entende que foi a grande mudança e o que você entende que mudou o patamar de desenvolvimento, tanto para o bem quanto para o mal, aí nesses tempos mais recentes. Acho que para mim a grande diferença do que a gente vinha foi a popularização através do chat. Né? O que o ChatGPT trouxe para a gente foi uma interface que ajudou a popularizar e a fazer com que as pessoas entendessem o que é a IA generativa. No final, a gente já tinha IA no teclado dos telefones ali, com predição. Né? Você escrevia ali uma palavra, ela tinha uma predição da próxima palavra e assim por diante. As pessoas entendiam um pouquinho disso, mas nunca conectavam um pouquinho do que era IA. Então, quando a gente cai para uma interface de chat simples, sem complicação, em que eu converso de forma textual, basicamente, eu começo a popularizar uma coisa que antes ficava num núcleo de tecnologia que poucas pessoas conheciam. E aí, quando as pessoas entendem a capacidade desse negócio, no início a gente até duvidando muito, né? Pô, mas será que esse negócio vai dar certo? A resposta está torta, está errada. Mas a gente que consegue olhar 2, 3, 4 anos para frente, começa a ver o poder que esse negócio vai ter. Né? Então, para mim, o ponto de mudança foi o momento em que a gente popularizou o uso da inteligência artificial generativa pelo chat. E você sabe, Joca, eu estava pensando aqui que tempos atrás, né, você também é desenvolvedor das antigas como eu, então você sabe que na nossa época nem consultar um bug na internet você tinha essa possibilidade, tinha que fazer tudo na unha e aprender. E as coisas começaram a evoluir, de repente um Stack Overflow, que o cara jogava o erro que ele encontrava no código, já trazia a solução para ele. E agora está chegando um momento onde a própria codificação eu não preciso entender tanto dela. Né? Logicamente que quanto mais eu entender, melhor é o meu prompt, melhor é a minha chamada, mas para sair do zero para alguma coisa é muito mais simples do que no passado. Então essa é uma das coisas que, para mim, tiram única e exclusivamente do hype que a gente vive lá. Todo mundo quer desenvolver com IA, quer fazer super rápido, mas existe uma questão que é colocar as coisas na rua mais rápido. Dentro do teu dia a dia, você está vendo esse movimento acontecer também? Cara, eu vejo em vários cenários diferentes, mas ao mesmo tempo eu também vejo cenários que são mais complexos. Né? Então, quando a gente tem pouco arrasto, quando a gente tem pouco legado tecnológico, a gente consegue fazer muita coisa muito rápido. Provas de conceito já como produto, ir para a rua, interar com o cliente, resolver problemas ali com o cliente. Isso hoje em dia está muito mais fácil. Obviamente que criar essa POC não quer dizer que você está criando um produto de escala. Exatamente. Aí esse é um ponto importante. Né? É muito fácil. Então, hoje, times de negócio já conseguem criar soluções, mas a gente, como time de tecnologia, consegue preparar um ambiente para empoderar cada vez mais esses times que conhecem o processo do negócio. E aí que está a sacada da inteligência artificial generativa. Né? Ela amplifica a nossa ansiedade, e a nossa vontade de fazer tudo e muitas vezes de resolver nada. Quando a gente começa a colocar foco e conhecer os processos de negócio, a gente consegue resolver problemas que antes a gente demorava muito mais tempo. E aí eu vou te dar um exemplo que para mim é maravilhoso. A gente trabalhava na Superlógica, ele ainda está lá, com um cara que virou desenvolvedor de novo. Ele foi desenvolvedor nos anos 80, 70, né? Trabalhou um pouco com codificação, mas o escopo de trabalho dele era outro.
E ele se aposentou, foi trabalhar em administradoras de condomínio, aprendeu sobre o processo e ele trabalhava como um consultor ali para a gente no time de produto. Um senhor com muita bagagem. No momento em que a gente reintroduziu ele na tecnologia com o IA, e aí a gente ensinou ele a usar o cursor, e ele percebeu que ele não tinha mais a barreira da linguagem, que no final virou uma barreira muito grande para ele, ele fazia da forma como ele conhecia e a linguagem era transposta através do cursor e ele começou a entregar soluções dentro dos clientes muito rapidamente. Então, esse cara voltou para dentro do time de tecnologia com um valor ainda maior do que o que ele tinha antes. Com certeza. E sabe uma coisa que eu tenho visto, Joca, que também acho que tem ajudado? Puxa, até as próprias interfaces de Lovable, do Cursor, até Copilot, etc., elas têm facilitado e têm dado acesso a times que não tinham capacidade tecnológica, codificação de fato. Então a gente começa a olhar os times de produto cada vez mais autossuficientes nesse momento zero da prototipação. Porque a gente tem que lembrar que um processo de prototipação, levar para o cliente, faz um teste de usabilidade, etc., às vezes com dados mocados, às vezes até sem dados, só numa ferramenta de teste mais simples, ela prejudicava um pouco a experiência. E agora a gente está conseguindo cada vez mais aproximar da experiência real aquilo que no passado era mais custoso, porque eu ia depender de uma fila. E aí uma coisa que nós sempre dissemos, né? Eu não conheço nenhuma empresa no mundo que tem desenvolvedor sobrando. Então, geralmente, a gente está sempre com o roadmap no talo e tentando fazer esse equilíbrio. Mas, nesse caso, essa forma de acelerar esse processo faz com que esse time entre num momento até mais de execução e a especificação ela praticamente faz parte do código hoje. Então, quanto melhor você especifica, mais claro fica para você a forma de gerar valor e gerar software de fato. Porque essa é uma coisa que a gente esquece às vezes, né, que todo software precisa entregar valor. Então, é uma coisa que também a gente também precisa ter essa atenção para não banalizar o uso. Porque aí todo mundo começa a criar coisas que acha que resolve problemas e eu só fico criando remédios para doenças que não existem. Então, é um cuidado sempre que é aí que eu reforço, né, o quanto os times de produto e design ganharam força nesse processo. E até olhando para isso, olhando para esse cenário de estar cada vez mais acessível, mais simples de codar, mais simples de desenhar um software e colocar ele na rua, isso também tem diminuindo nossos critérios de qualidade e às vezes até de segurança. Algo até como você falou, puxa, como é que eu vou escalar isso aqui? E às vezes a gente confiando demais, será que a gente não está às vezes só criando débito técnico mais rápido do que a gente criava antes e deixando de entregar valor? Que essa é uma preocupação que eu tenho levado para os meus times, mas queria ver como está na sua rotina e como você está vendo isso no mercado também. Cara, eu falo para as pessoas, né? Nunca se avançou tão rápido no roadmap, mas nunca se criou tanto backlog como a gente está criando hoje, né? Então, tem muita dívida que vai ser construída nas próximas semanas, meses e anos e que em algum momento vai estourar, né? Eu fui muito para o entendimento do vibe coding e para o uso do vibe coding no início e eu entendi que no cenário em que eu estava, ele não fazia tanto sentido. Então, a gente acabou indo para um cenário muito mais de spec-driven, de ter coisas mais fechadas dentro do cenário da companhia, com mais segurança. Eu acho super importante a gente apoiar, usar e acelerar o vibe coding. Eu acho que ele vem evoluindo muito para que você consiga deixar as ideias mais maduras, para que você consiga testar, pivotar antes de jogar isso para dentro de um time de engenharia para construir uma solução mais parruda. E escalável, né, João? Acho que esse é o ponto, né? O quanto a gente tem que estar preocupado com a escala de fato. Porque uma das coisas que a gente esquece, né, até tempos atrás, um protótipo gerado no meu time tinha alguns gráficos maravilhosos, com filtros excelentes, só que, na prática, se eu coloco isso conectado na minha base quente e eu não estou preparado um lake para fazer esse tipo de entrega de dados, eu derrubo a aplicação. Então, esse acesso à codificação ele é positivo, mas ele requer cuidados, exatamente nesse momento da escala que a gente comentou aqui. E isso também, né, Joca, tem um ponto importante que mudou o nosso mindset de construção. Então, nossos times de tecnologia no passado, eles tinham uma engenharia quase que artesanal, e assim até lembramos o quanto é passional, até às vezes, o conceito de engenharia que você tem. Se precisar trocar um time de engenharia de software, você está ferrado, porque amor e ódio sobre aquilo que o outro criou é sempre uma coisa muito difícil.
E como que você vê isso, com essa mudança do paradigma de engenharia de fato? Que isso tem mudado bastante, a forma de construir, mas principalmente o estilo de pensar que é diferente do que a gente tem hoje. Acho que a gente está naquele momento em que a gente está colocando o artesão para lutar contra a produção em massa, né? Exato. O conhecimento aqui do artesão ele é super válido, né? Aquela frase célebre do Jobs, né? Que você conhece o marceneiro pela parte de trás do guarda-roupa. Se você sabe construir muito bem essa parte de trás, se você sabe construir uma base muito boa, a AI vai amplificar a tua velocidade no final. Então, esse trabalho ele não é substituível para mim ainda. Ele ainda vai ser muito válido, vai ter muito valor por muito tempo. Só que a gente tem que mudar a forma como a gente pensa, usar esse valor para criar as coisas com uma escala ainda maior, com muito mais velocidade. Porque se eu crio com velocidade e com escala, mas sem uma estrutura boa na base, eu vou capotar em algum momento, né? Então, é isso que eu tenho incentivado muitos times. É importante você ter base técnica, é importante você ter base tecnológica para construir algo que vai escalar. E eu estou falando hoje de um produto, né, lá no Familhão, que acessa os lares do Brasil inteiro numa velocidade exponencial. Sem dúvida. Se eu não aguentar uma porrada, se eu não tiver uma arquitetura boa ali, Exato. eu faço meu usuário sofrer no final das contas. Exatamente. E aí, quanto mais esses produtos de massa eles começam a ser desenvolvidos com esse tipo de tecnologia, também vem essa preocupação de custo, né? Às vezes você coloca uma instância para aguentar alguma coisa que você não pode tunar muito bem, o custo vai lá e inviabiliza um processo. E tem um ponto importante a respeito dessa linha de desenvolvimento, né, Joca, que agora a engenharia do prompt passa a ser uma disciplina extremamente importante. Então, isso faz com que saber o que você quer se torne mais importante do que a forma de codificar. Que essa é uma coisa que os desenvolvedores aí de uma geração para trás estavam muito preocupados com a semântica do código, com o jeito de codificar, com a forma de como é que esse código estava performando com mais ou menos caracteres, coisas dessa natureza. E hoje ele perde um pouco de sentido porque as próprias ferramentas nos ajudam a otimizar isso também. Você entende que também isso, olhando para o mercado de tecnologia de fato, como que você está vendo esse profissional ali, que a gente conhece muito bem, que estiveram conosco em todas essas batalhas aqui, mas como ele está se adaptando a esse momento onde a engenharia de prompt é tão importante quanto a qualidade do código? Cara, sabe que eu penso muito sobre isso e eu faço uma correlação com soft skill, né? Quando a gente tem pessoas que estão ali em tecnologia e que têm soft skills de liderança, de delegação, você vê que essas pessoas elas sabem fazer perguntas, elas sabem escutar, elas sabem entender o contexto. Quando a gente vai para um caminho que você só tem o hard skill e que você está ali simplesmente colocando a informação para frente, você vai ter mais problemas para fazer essas perguntas muitas vezes. Obviamente que você sabe decompor bem um problema, mas pensa no seguinte, você como um líder que está ali na metade da pirâmide, né? Você tem normalmente mais dificuldade de acessar a estratégia e às vezes você tem dificuldade de comandar, de mandar e de levar a informação para o seu time. Quando você está falando com um agente, quando você está fazendo um prompt, é mais ou menos essa simulação do mundo real. Sem você dúvida. tem que levar a informação para frente, você tem que questionar, você tem que perguntar, você tem que ser diretivo quando você está fazendo alguma coisa, né? Então, quem tem essa soft skill de entender o cenário, entender o contexto e saber perguntar cada vez melhor, vai se dar melhor nesse mundo que a gente está vivendo. Então, times mais generalistas, pessoas que saem do código, vão para a rua entender o cliente, entendem o contexto das empresas e conseguem formular perguntas, que é uma das grandes dores que a gente tem nas empresas, elas conseguem se dar melhor com a IA e com o momento que a gente está vivendo. Eu vejo, Joca, uma coisa que acho que está fazendo com que... Eu não acho que esse desenvolvedor, o cara cabeção, aquele que está lá tunando dados, escovando bit, que tem uma habilidade gigantesca para isso, para mim ele vai ficar muito mais no processo de tuning, que tem menos esse entendimento, só que um mercado cada vez mais restrito. E aí, quanto mais generalista, quanto mais humano for esse entendimento, eu acho que o desenvolvedor de software passa a fazer parte de uma concepção de produto de uma forma mais ativa e, logicamente, né, a gente sempre fala da tríade de produto, design e tecnologia que precisam sempre trabalhar em conjunto, mas isso se torna cada vez mais forte por conta dessa engenharia de prompt e até do entender que o negócio é tão importante quanto o código. Então, acho que é uma coisa que vale a pena
sempre você desenvolvedor que está aí olhando e assistindo esse podcast e às vezes está pensando em como migrar na carreira, eu acho que quanto mais entendimento de negócio, entendimento de contexto você tiver, mais você vai performar. Tem um ponto, né, que joga aqui a respeito do quanto os times de produto passam a ser mais empoderados. E aí, olhando o produto cada vez mais voltado para o negócio, e até a gente recentemente passou em determinadas crises, eu diria, a respeito do conceito de produto em algumas empresas, que até eliminaram, puxa, eu não quero mais área de produto, mas o que está acontecendo com esse movimento agora é uma importância ainda maior de uma melhor conceituação e principalmente desse envolvimento do negócio. Você vê também que esse movimento de qualificação do time de produto para ser responsável por uma entrega do MVP, isso é uma tendência também? Ou você entende que ainda os times cada vez mais mistos vão conseguir sobreviver, mas principalmente com uma orientação de produto mais pesada? Eu acho que não é tendência, é sobrevivência. Quem não conseguir ultrapassar a barreira vai sentir mais o impacto da IA chegando. Então, se você começa a se aprofundar e ganha mais expertise técnica e consegue ultrapassar uma barreira e colocar um MVP para rodar, você protege o teu time de engenharia para investir tempo em coisas que são fundação da companhia e que vão te levar mais rápido, mais para frente. Se você tem uma alta dependência, você vai criar mais backlog para esse time que vai andar mais devagar. A mesma coisa com os times de design. Muitas vezes você não precisa mais da tríade, dependendo da ação, né? O engenheiro pode fazer 2 pontas, o PM pode fazer 2 pontas e o designer também. Até se você tem um design system maduro, às vezes você acelera muito mais esse processo, né? Sem dúvida. É a dica do dia aqui, ó, Cloud Design, para acelerar a construção de design system. Ajuda muito. Amigos, é verdade. Tá muito legal. Isso, e aí até impede que a gente fique reinventando a roda, né, Joca? O Cloud tem ajudado muito nesse aspecto aí, eu concordo com você. E tem uma questão também a respeito do próprio dos analistas, às vezes, automatizando operações. Então, quando a gente... E até algo que eu conversando com um grupo de investidores recentemente, que cada vez mais algumas empresas elas vão passar a ter streamings de dados e serviços sem interface. Então, vamos olhar o nosso caso lá atrás de Delivery Center, por exemplo. Imagine que a pizzaria do bairro quer criar o seu app, o seu processo, utilizar caminhos de entrega. Eles poderiam fazer isso de uma maneira muito mais simples, olhando a tecnologia agora, se nós provêssemos o serviço naquele momento. Uhum. E alguns serviços estão migrando para esse tipo de coisa. Então, como você vê esse movimento também, se é algo que já passou e já está até próximo da realidade que você está vivendo, mas principalmente porque muda também até a forma comercial de como as empresas de software atuam. Então, às vezes, você deixa de oferecer uma experiência e sim para oferecer um catálogo de dados curados e uma experiência de software menos interativa. Cara, eu acredito muito num caminho que a gente vai chegar com interfaces mais efêmeras, que se constroem e desconstroem de acordo com a tua necessidade. Então, você tem um conjunto de dados, um conjunto de módulos ali que podem ser combinados e recombinados para atender aquela necessidade naquele momento. E a interface ela fica cada vez mais líquida, né? Se você já se prepara para ter esses componentes que podem se construir e se desconstruir de acordo com o contexto, você vai cada vez mais para um cenário de cenários mesmo, né? De acordo com aquela empresa, com aquele cliente, com a necessidade básica dele, né? E aí até a forma de precificar muda, a forma como a gente constrói muda. Isso está mudando, inclusive, né? O valor do dado para alguns mercados ele é sempre muito intenso. Então, eu dou um exemplo. Quando eu estava na ClearSale ou antes, o dado era o principal produto. Aqui na Gdank, onde eu estou, a clareza, a força dos nossos dados é uma das grandes forças motrizes do processo. Então, cada vez mais essa qualificação, e aí entra um processo, né? Até o nosso Almeida, aí, que deve estar assistindo ao nosso podcast aqui, ele está comigo lá justamente para fazer essa estruturação de dados cada vez mais fluida para que eu possa trabalhar exatamente nesses modelos diferenciados. Às vezes está provendo um score para alguém, está provendo um pedaço da tua base, mas o cara tem um motor de decisão, um motor de integração com alguma coisa, e esse tipo de pedaço de software passa a ser vendido.
Isso, às vezes, faz com que boa parte da tua receita venha de um software que não tem interface, o que é curioso de perceber exatamente nessa vertente que você falou. Mas também tem um outro lado que esses processos fazem com que essas interfaces mais fluídas e tudo mais faz com que aquele analista de suporte, às vezes, que não está conseguindo gerar um relatório ou tem uma interface, né? Às vezes, nós, como pessoas de produto, sabemos quantas vezes as pessoas chegam para a gente, puxa, mas eu adoraria que tivesse um botão aqui que exporta isso aqui para um Excel. Isso está cada vez mais chegando na mão do usuário, de maneira simples. Então, essa democratização também está gerando esse impacto de mercado nessa fatia. Porque esse analista ele também deixa de ser um mero atendente, alguém que registra chamado, para alguém que também precisa construir sua própria solução. Você também está percebendo essa migração desse profissional cada vez mais inteligente e mais autônomo? Eu tenho visto isso no dia a dia, né? A gente está numa jornada ali de empoderar os times cada vez mais com ferramentas de IA, com assistentes, e eu vejo hoje os times em todas as áreas da companhia, né? Assim como eu vi lá na Superlógica, a gente viu lá no iFood, no Delivery Center, a gente ainda não tinha isso, mas as pessoas estão começando a cortar as tarefas repetitivas, estão conseguindo automatizar. A gente usa muito o Slack como sistema operacional do dia a dia da companhia. Ali automatiza muita coisa. Isso veio muito da escola do iFood. Muita coisa é automatizada ali dentro. As pessoas aprendem a usar comandos, aprendem a navegar nesse tipo de interface. Então, você começa a tirar a necessidade de ver as coisas numa telinha padrão ali, com um botão daqui e dali, e você começa a navegar de outras formas. É uma coisa até que a gente falou aqui sobre o design, né? O quanto as interfaces elas estão sendo mais contextuais, exatamente dada essa flexibilidade. Então, você pega um app de esporte, por exemplo, puxa, quando você está na academia, ele está de determinado comportamento, quando você está em casa conferindo os seus resultados, ele está com outra interface, outro comportamento. Isso já é fruto dessa flexibilidade de interface que a gente está tendo. Por outro lado, também tem exigido mais dos designers. Eu acho que os designers têm sido forçados a pensar de maneira mais líquida e mais fluida, mas principalmente usar as ferramentas que estão à disposição deles. Eu sinto, às vezes, alguns designers mais tradicionalistas, às vezes com medo de usar a IA para acelerar o seu trabalho. Mas eu entendo que é um movimento sem volta, né? Principalmente porque gera produtividade. A prototipação está cada vez mais rápido na mão do usuário, mas exige essa adaptação aí também, né? Exige estimular uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em todas as disciplinas, que é o senso crítico. Porque hoje as ferramentas estão resolvendo boa parte dos casos felizes, né? Quando a gente fala dos designers e do uso da IA, eles têm um papel muito importante para identificar esses corner cases, para identificar os lugares onde a IA ainda não consegue entender o comportamento humano. Design, no final das contas, é entendimento de comportamento humano e refletir isso nas interfaces. E tem um valor gigantesco. Se eles sabem explorar isso, se eles sabem explorar clientes sintéticos, validação de base, se eles conseguem avançar com coisas que eram repetitivas e tomavam o tempo deles e agora conseguem focar no que gera valor de verdade para o cliente, eles conseguem voar. Exatamente. Então, e acho que reforça, inclusive, a grande missão do design, que é entender o usuário. Que é entender, de fato, né, o que aquele ser humano está passando de dor, como eu vou resolver essa dor, então torna isso ainda mais forte. Mas falando aí sobre curadoria, como você falou, a gente está sempre cuidando para que o prompt seja bom, a informação seja boa, mas existe uma questão que é dado ruim. E muitas vezes um conjunto de dados ineficiente ele é amplificado pela IA. E é um dos grandes medos que a gente tem, que até a própria questão da alucinação que você gera numa IA, às vezes por um conjunto de dados, às vezes um conjunto muito grande de dados viciados, e se você tratar esses dados da forma inadequada, você vai acabar, com certeza, gerando uma saída de informação pouco qualificada. E é uma dor que acho que a grande maioria das empresas tem, porque não se preparou para isso. Então, a gente, até falando com alguns analistas de dados recentemente, falando sobre a qualidade das bases e quanto isso está sendo cobrado deles nesse momento, da grande dificuldade que é esse tratamento de dados de maneira mais inteligente. E a IA tem ajudado também nesse tratamento, mas precisa de muito critério.
Como você vê também esse movimento de curadoria e capacitação dos times de dados para que a IA seja mais eficiente? Aí a gente volta na discussão de ter profundidade técnica na construção de uma base de dados, garantia que aquele dado é o dado curado e o melhor dado que você pode ter. Tomar muito cuidado com a forma como você faz a análise, porque os times são enviesados. Muitas vezes os times pedem para a gente ficar gerando dashboards para justificar o problema que eles mesmos criaram no dia a dia. Exatamente. Né? Então, no final das contas, assim, o dado ele é base há muito tempo. A gente, como mercado, não se preparou muitas vezes da forma correta. Mas você acha que até houve esse tempo? Uma coisa que me parece até que, não vou dizer que o IA tomou de assalto esse tipo de coisa, porque a gente veio se preparando, mas a velocidade foi tão grande que as grandes massas de dados que nós temos não tiveram nem tempo de ter uma preparação melhor para essa saída. Cara, essa é uma pergunta que ela é tricky, né? Porque muitas empresas se prepararam, mas como você disse, o volume de dados é tão grande, a velocidade é tão grande, que muitas vezes você não consegue acompanhar ou manter aquela qualidade. As empresas que melhor lidam com isso foram as que criaram os standards ali dentro, que criaram os seus padrões, que conseguiram levar a cultura para os times de desenvolvimento, que conseguiram aproximar esses times de dados dos times de engenharia de software e que conseguiram levar para o negócio o entendimento sobre o dado. Como é que eu calculo, como é que eu uso, como é que isso aqui interage com a IA. Né? No final, o problema está em garantir a consistência. Você resolver um problema de dado hoje é questão de tempo e conhecimento. Exato. Garantir que aquilo vai perdurar por muito tempo na companhia é que é o grande desafio. Né? Eu vejo assim, a gente sempre trabalhando, né, pelo Golden Record o tempo todo, pelo ter o Single Source of Truth, para ter o dado cada vez mais curado, e isso, de fato, gera muito valor nesse momento de você escalar com software. Uhum. Só que uma das grandes preocupações que eu tenho é o quanto, às vezes, a gente esquece que a gente tem esse saco de areia no nosso balão. Então, empresas que já têm muitos anos e têm uma massa de dados gigante, não é necessariamente um prompt de 5 minutos que vai resolver esse problema. E principalmente porque são grandes volumes, a gente está falando de infraestrutura. Puxa, eu estou aqui lidando com um processo de alguns teras de dados. Eu sei que uma mudança de banco de dados de um lugar para o outro é um negócio que ocupa muito tempo, por mais tecnologia que você tenha. Então, essa questão, às vezes, faz com que a gente tenha, olhando, às vezes, por uma startup menor, que não tem o saco de areia ainda, pensando, puxa, mas esses caras resolveram isso aqui em 3 meses, por que eu não resolvo? Porque eu tenho 15 anos de dados nas minhas costas. Carga, né? Exatamente. Sabe uma coisa que a gente escuta muito falar de AI first, né? Muitas empresas fazem isso, mas acho que tem uma camada do AI ready que a gente esquece de falar, né? A gente precisa se preparar para continuar acelerando com AI. Então, se você não preparar o terreno, tem uma frase do Arthurzinho, do Product Arena, que é basicamente: a pressa passa e a merda fica. Exatamente, né? Então, fica mesmo. Joca, e aí, né, voltando a esses problemas que a gente tem total necessidade de prestar atenção, são as questões de segurança. Uhum. Então, eu já cheguei a ver, assim, eu sou mentor de várias startups, assim como você, e tempos atrás uma startup me procurou, me trouxe uma IA que era o desenvolvimento de uma interface que praticamente ela trazia, sem nenhum tipo de login, informações muito confidenciais da empresa. Eu falei, puxa, gente, mas cadê a camada de segurança aqui? Cadê o login? Você está achando que está resolvendo um problema ou está criando 2? Então, a questão da segurança, para mim, também tem a ver com essas policies todas, e é uma das coisas que nós fizemos aqui na Gedanken, é definir as políticas de segurança de uso de IA. Porque dentro de um processo de desenvolvimento maduro, você tem que saber até onde vai o seu cercadinho, até onde vai o seu limite. Esse exemplo de uma policy de login ou uma policy de log das coisas, o que eu estou registrando, o que eu não estou. Mas também existem até... recentemente teve uma brecha de segurança no Vercel, não sei se você acompanhou. Sim. Então, são todas questões que, às vezes, elas passam despercebidos para quem não é desse meio. E é uma das preocupações, que você, às vezes, pegou alguém que não é de tecnologia e não está acostumado a isso, e, às vezes, pode estar gerando brecha de segurança. Com certeza está, e muita gente não percebeu isso ainda. A gente tem uma responsabilidade como
como pessoas de tecnologia aqui, de treinar essas pessoas, mas tem muitas coisas que nós vamos descobrir no meio da jornada. Exatamente. Né? A gente vem descobrindo dia a dia. E a gente sabe que o atacante, o fraudador, ele está sempre 2, 3, 4 passos na nossa frente. A gente está correndo atrás para fechar as coisas ali. Então, assim, a nossa responsabilidade é treinar, as pessoas têm que escutar, mas a gente talvez tenha que criar um espaço seguro para que elas consigam explorar um pouco melhor. Né? A grande discussão está em torno de quão fechado é esse espaço. Porque eu não posso cortar a criatividade das pessoas nesse momento que elas estão explorando, mas, ao mesmo tempo, eu não posso expor a companhia. E até o exemplo que você deu. Puxa, você está hoje numa empresa onde tem um alcance gigantesco. Então, um anúncio no final de semana eleva a tua quantidade de usuários simultâneos na plataforma de maneira abissal. E aí, ter esse entendimento, tanto de escala quanto de segurança, porque a gente sabe, né? Quanto mais usuário, mais tem gente querendo te fraudar ao mesmo tempo, vai ter mais chance de você ter uma brecha de segurança, e o que torna as análises, os monitoramentos ainda mais necessários. E essa é uma coisa que, às vezes, eu tenho visto a gente meio que deixando de lado. Puxa, a gente sabe a importância do monitoramento de uma infraestrutura, monitoramento de incidentes, monitoramento de um pico de carga, e esse momento de transição aqui, onde esses times não estão capacitados, como a gente falou, ele também é delicado, porque a gente está criando cultura. E, ao mesmo tempo que a gente cria cultura, provavelmente logo nós teremos agentes de IA, se é que eles já não existem, já capazes de fazer essa análise e trazer insights para nós de maneira muito, muito interessante. Né? Se a gente pega as grandes plataformas aí, Datadog, New Relic, eles já têm agentes muito interessantes, mas ainda não são acessíveis ao empreendedor menor, digamos assim. Né? E tem um ponto que a gente tem que falar de governança e observabilidade. Então, observar não só os índices de negócio, mas principalmente todas essas questões, torna a necessidade desse time de produto, às vezes, prestar conta de forma mais estruturada. Ele vai prestar conta, às vezes, de número de ciclos por segundo, vai prestar número de latência, de coisas que até aqui não estavam na incumbência dele. Né? Cara, a gente tem um desafio muito doido agora com os times de SRE. Né? Sem dúvida. Porque fazer é fácil. O deploy é que é o problema. Quem controla o deploy é que tem o poder nesse momento. Né? Inclusive, as plataformas estão correndo atrás disso. Né? Você vê o cloud já com o leak ali, mostrando que ele vai para esse caminho, humanos resolvendo isso super bem. O Lovable escalou porque ele facilitou o processo. Então, quem tem esse controle e consegue minimamente instrumentar para te mostrar o que está acontecendo ali, consegue te dar mais velocidade. Né? Quando você vai para grandes companhias e você tem o uso de IA, a trava está ali no momento do deploy. Né? Você consegue construir uma solução maravilhosa rodando na tua máquina. Colocar isso em produção é outro papo. Né? Então, aí a gente tem um desafio interessante. E tem uma coisa que tem acontecido, e principalmente, né, tanto você quanto eu, a gente tem uma certa experiência no mercado de venture capital e de M&A, e às vezes a gente vê quase que uma pressão desordenada pelo uso de IA. Então, a gente entende que IA resolve, que IA tem uma série de coisas boas, mas às vezes está se construindo IA só para dizer que tem. Isso é uma preocupação também, né? Principalmente porque às vezes alguém está fazendo alguma coisa, chamando de IA só para ficar bem com o board de investidores, mas o que eu estou resolvendo de problema de fato também é uma coisa que é uma preocupação para mim, assim, olhando para tanto como alguém que está no mercado ou investindo ou comprando alguma empresa ou muitas vezes assessorando alguém, mas que problema eu estou resolvendo? Essa é uma das questões que também eu entendo que IA por IA é mais do que é simplesmente um erro a gente fazer IA por IA, mas sem resolver um grande problema. Né? Para mim, o problema que a gente está vivendo é amplificar a falta de foco. Exatamente. Porque qual que é a grande dor? Muitas empresas têm dificuldade de tomar decisão. E tomar decisão é discutir o que você não vai fazer. Quando você traz um cenário de AI para dentro dos times, você acredita muitas vezes que você pode acelerar tudo. Só que a sua energia é limitada, o seu dinheiro é limitado, os seus tokens são ilimitados, ou melhor, são limitados. Né? O seu custo, né? Porque o custo vai lá para cima. E se você não tem foco, você sai resolvendo vários problemas desconectados que não vão te levar para lugar nenhum. Muitas vezes criam mais arrasto. É remédio para doença que não existe, né? Exatamente. E se você toma uma pressão de um fundo sem ter uma estratégia muito clara,
você vai naturalmente pressionar o seu time e sair executando um monte de coisa e otimizando coisas que talvez não deveriam existir, como diz o Elon Musk. Né? Sabe uma coisa, Joca, que eu tenho visto também, e que também, de certa forma, eu diria que é um ponto de atenção, ele é preocupante, que é a gente... Tem muitas empresas assim, eu estou com medo de ficar para trás, então eu vou forçar a ter IA aqui de qualquer jeito. E aí não necessariamente está resolvendo o problema. Você tem que entender o problema que você tem que resolver e ter a IA como apoio para isso. E não simplesmente ter IA para dizer que tem. E é uma das coisas que tem acontecido, a empresa dizendo, não, se eu não usar IA eu vou ficar para trás. Mas que problema você está resolvendo? Qual que é o tamanho da dor do seu usuário? Que ponteiro você está mexendo dentro da companhia com essa escolha que você está fazendo? Então, a visão, como a gente falou aqui anteriormente, né, a visão mais completa do profissional pelo impacto do negócio passa a ser fundamental nas escolhas que as empresas estão fazendo. Principalmente empresas que estão passando por esses momentos de transição e até de pressão do mercado. E o mercado ele é cíclico, né, Cris? Acho que a gente está num momento em que muitas empresas estão aprendendo, a gente está aprendendo todo dia, né? As empresas estão tentando olhar os cases que geram valor e ainda não são tantos cases assim que conseguem gerar valor de ponta a ponta. E eu acho que todo mundo vai aprender com a pele no jogo ali, se queimando, né, e entendendo o que funciona e o que não funciona. Cada cenário, cada mercado é diferente. Né? Ano passado, eu estava no mercado de SaaS. Cara, o cenário para SaaS foi pintado de uma forma destruidora. Quando a gente olha para as empresas que conseguiram verticalizar, Sim. conseguiram colocar AI de verdade ali no processo para acelerar backlog, para acelerar dívida técnica, para acelerar a entrega de produto, esses caras ainda têm uma sobrevivência e provavelmente têm um mercado muito legal pela frente. Agora, se você não foca... Exatamente. E aí até algo que... Eu estava tendo um debate com um amigo meu, ele é desenvolvedor das antigas, aí estava super preocupado. Puxa, mas será que a IA vai me substituir? Tava o pessoal falando para mim, agora, tem o Cloud, tem o Cursor, tem o Lovable, e onde é que eu fico aqui nessa história? Eu falei, cara, se você ficar só com o pensamento de coder, você vai ficar para trás. O seu emprego vai acabar ano que vem, não é agora. Ano que vem você não tem mais emprego, porque a sua... Agora, se você tem a visão de contexto, e essa até... Isso que a gente falou aqui, num back-end, mais de tuning, de fato, de melhoria, de escala, você pode se adaptar também. Mas tem uma questão, né, que às vezes a gente olha a respeito dessa... Eu queria até entender a tua opinião de como você vê a profissão do desenvolvedor de fato. Como ela está se moldando, como ela está se desenvolvendo. Falamos que ele precisa ser mais generalista aqui, mas aquele cara que está saindo da faculdade, às vezes com um conteúdo do ano passado, ele já está sofrendo para se encaixar no mercado de uma forma mais dinâmica. Né? Cara, eu reflito muito sobre essa trilha de entrada no mercado. Eu acho que a gente tem sido muito irresponsável com ela. A gente precisa abrir espaço para quem está chegando por vários motivos. Eles falam com gerações diferentes da nossa. Sem dúvida. Eles falam com linguagens diferentes da nossa. E eles enxergam os problemas de uma forma diferente. Se eles souberem se empoderar da IA, da automação, eu gosto de colocar esses caras no papel que eu chamo de hackers corporativos. Que vão me ajudar a quebrar a forma como eu penso e os paradigmas da companhia. Então, eu trago esses caras para dentro para ter uma nova forma de pensar no problema. E eu acho que é aí que a gente tem que abrir cada vez mais espaço. Empresas que estão se estruturando bem com IA, por exemplo, o iFood, continuam acelerando cada vez mais os programas de estágio e os programas de entrada. Exatamente. Isso vai ajudar muito daqui para frente. E tem uma coisa, né, Joca, que eu acho que passa a fazer parte da nossa vida, que é a engenharia de contexto. Então, você ser cada vez mais amplo no teu entendimento do contexto, e às vezes esse profissional que vem de fora, ele vem sem vícios. Porque a gente sabe, né? Puxa, quem está lá, está na missão crítica, está num processo onde eu não posso derrubar a aplicação por 1 minuto. Eu estou com uma série já um monte de cobra já me picou nessa vida aí, que eu não consigo levantar a mão sem ter medo de qualquer tipo de instabilidade na plataforma. Então, quanto mais esses profissionais conseguem agregar e até quebrar esses paradigmas, eu entendo que tem sido positivo também. E aí, falando da engenharia de contexto, associada a essa visão de produto, a essa visão mais ampla, a ter a questão do prompt, a entrega de resultado, de fato, está fazendo com que os times também eles sejam mais compactos. Os squads passam a ser menores hoje em dia. Então,
você falar de squads de 10, de 12 pessoas, hoje é difícil, justamente porque você consegue produzir com mais e, logicamente, menos pessoas, você facilita a gestão de tudo isso e diminui até a possibilidade dessa engenharia de contexto vazar ou até ela ser menos eficiente por conta de alguém do time que não conseguiu participar. Mas é um momento que eu entendo também que esse investimento em jovens profissionais faz com que você também leve o contexto da companhia para eles antes. Então, até como coisas que nós fizemos no passado, e trazer pessoas que elas eram nossos estagiários e que cresceram. E hoje, nossa, a gente encontra esses profissionais aí, como você mesmo falou, quantas pessoas foram formadas na sua gestão. Para mim, é um ponto que tende a ser cada vez mais forte no mercado, porque você já molda o profissional do jeito que você precisa para resolver o seu contexto. Eu aposto muito em quem está chegando no mercado. Vou continuar apostando. Eu acho que a gente tem a obrigação de abrir portas. Obviamente que a gente tem que entender como a gente vai usar melhor, porque isso não é recurso barato. Quantas pessoas chegaram trabalhando com a gente, ou como estagiário, ou como analistas de negócio, e viraram analistas de dados incríveis, que foram para uma carreira de especialista, caíram para uma carreira de liderança. Sim. Depois. A gente fala muito, né? Eu tenho a felicidade de ter formado vários CTOs e CPOs que estão no mercado fazendo muita coisa legal. Acho que essa é a maior vitória da minha carreira até hoje. Não é a entrega do negócio. Isso aí é que a gente tem que fazer, é meta. Mas formar gente boa só acontece porque a gente abre portas para as pessoas no início e ajuda elas a encontrar o melhor que elas têm. E, Joca, tem um ponto aqui que eu queria ver qual é se você entende também que hoje em dia criar software ficou muito mais barato, mas o contexto ficou mais caro, porque a gente tem mais responsabilidade. Sem dúvida. Então, porque a gente deve lembrar, né? Puxa, quando a gente falava em prototipar com dados reais, com API, etc., você já pensava, putz, vou ter que botar na fila no meu roadmap ali, vou ter que discutir isso aqui, vou brigar por prioridade. Hoje é uma coisa que está mais acessível. Então, você entende também, você concorda com a afirmação de que hoje o software é barato, mas a contextualização se tornou ainda mais importante? Concordo contigo. O contexto é mais importante e a distância do cliente é mais cara ainda. Exatamente. É um ponto fundamental, Joca. O quanto nós precisamos estar perto para entender, de fato, a verdadeira dor e não aquilo que eu estou achando. Né? Exatamente. Tem um ponto final aqui para a gente discutir, que é o que você acha que vai acontecer nos próximos anos. Então, eu sei que é um exercício de futurologia aqui. Talvez, se a gente estivesse sentado há 2 anos atrás, certamente a gente estaria discutindo metade do que a gente está vendo hoje, dado a velocidade que as coisas aconteceram. Mas o que para você vai mudar nos próximos anos na utilização de inteligência artificial para desenvolvimento de software? Hoje em dia, falar de 2 anos parece que falar de 10, né? Exato. A gente não sabe mais o que vai acontecer. Mas eu acho que os mercados eles vão amadurecer, muitos vão ser disruptados, tá? Muitas empresas vão ser disruptadas pela forma como elas pensam e pela forma como elas estão agindo. Eu vejo muitas pessoas ansiosas e a IA ela tem essa capacidade, né? Eu passei por isso no ano passado. Assim, a produtividade era tão grande que eu não queria desligar. Eu me via 4 horas da manhã ali, chipando coisa e fazendo acontecer, só que não é produtivo. Você passa por esse ciclo e você começa a entender que se você não tiver foco, você só vai queimar token mais rápido. É verdade. Então, a gente vai passar por esse ciclo, muitas empresas vão amadurecer, outras vão deixar de existir, e eu acho que a gente vai começar a desenhar um próximo caminho de construção de software, porque construir software não vai deixar de existir. A forma é que muda. Assim como a linguagem muda ao longo do tempo, a forma como a gente constrói muda. Então, todo mundo que está nesse mercado tem espaço se souber ultrapassar a barreira daquela disciplina que trabalhava. Tem um ponto que eu acho que, olhando para o futuro, que eu acho que a nossa obrigação de qualidade de dados vai aumentar ainda mais. Então, algo que às vezes, vou armazenar esse dado aqui do jeito que der, é um negócio que vai deixar de existir, porque, né, como falamos aqui, dado ruim, resultado ruim. E, ao mesmo tempo, também essa capacidade de adaptação mais rápida. Então, botei um software na rua, o consumidor rejeitou. Nós temos uma história em conjunto e colocamos um software na rua que pouco tempo depois falou, isso aqui não vai funcionar, tiramos da tomada, sabiamente. Troca. E eu acho que isso vai ser cada vez mais intenso.
Então, a volatilidade dos negócios digitais ela passa a ser muito maior por conta dessa capacidade de adaptação. O que faz também que você tenha que ter mais critério, porque isso também custa dinheiro. Não, custa token, custa horas do teu time. E aí, lembrando, né, esse time cada vez mais caro intelectualmente, não estou nem falando de dinheiro, mas a hora desse time precisa ser para produzir resultado. E é uma coisa que eu entendo que vai mudar a cultura de desenvolvimento. Então, eu espero que esse momento de transição, onde tem muita gente com medo, ele vire esse momento de aprendizado, onde as pessoas passem a olhar no resultado de maneira mais intensa. E assim, um último ponto, Joca, para ouvir a tua opinião aqui, para a gente fechar o podcast, é se você entende que a IA está substituindo pessoas ou ela está unicamente substituindo empresas lentas. Cara, eu acredito que ela está indo no caminho de substituir as empresas lentas. As pessoas elas vão se adaptar. O problema é que o tempo de adaptação está muito menor hoje. Então, o sofrimento para adaptação é maior. Ou você embarca, ou você vai pegar uma carona que você não sabe nem para onde você está indo. As empresas, né, elas nascem e morrem todos os dias. E a tendência é que, se elas não entenderem o caminho que elas precisam seguir, elas vão morrer, né? Então, você vê empresas de serviço adotando IA, você vê a produção, a parte de fabricação. A gente tem muita coisa mudando ao mesmo tempo. Se você não estiver disposto a mudar, mas sem seguir o hype, mudar de forma profunda, entendendo o caminho, focando, resolvendo um desafio específico, você tende a sofrer bastante no caminho. Boa, Joca. Bom, muito obrigado. Queria agradecer aqui, não só em meu nome, mas em nome da Gedanken também. E queria que você contasse como as pessoas fazem para te encontrar, e deixar seus contatos, suas redes sociais. Me procurem no LinkedIn, /JocaNeto. Eu estou lá, tento interagir com todas as pessoas que me mandam mensagem. Sempre que quiserem falar comigo, podem me procurar ali. Gente, Joca é um grande ídolo, então reforço, você que está aí, procure o Joca, conheça um pouco da história dele, leia os artigos dele no LinkedIn, que são maravilhosos. Quero deixar também os meus contatos aqui. No LinkedIn você me encontra como Christian Pedroso, no meu Instagram, @ckpedroso, e fiquem à vontade para tirar dúvidas e colaborar com esse episódio. Então, agradeço em nome da Gedanken e uma boa noite. Obrigado, meu caro. Valeu, obrigado, cara. Muito bom.